Duas esferas de raio R foram colocadas dentro de um cilindro circular reto com altura 4R, raio da base R e a espessura desprezível. Nessas condições, a razão entre o volume do cilindro não ocupado pelas esferas e o volume das esferas é. Então, nós temos aqui uma figura, nós temos um cilindro, o raio dele é R, a altura é 4R. Foi colocado dentro desse cilindro duas esferas também de raio R. Então, aqui é raio R e raio R. Nós queremos escrever a razão entre o volume do cilindro não ocupado. O que é o volume do cilindro não ocupado? Olha, são todas essas partes aqui, ó, onde a esfera não ocupa, onde o volume da esfera não está ocupando. Então, é o volume do cilindro não ocupado. E o volume das esferas. Lembrando que quando a gente escreve uma razão, ela tem o formato de uma fração. Então, aqui em cima vai ficar o volume do cilindro não ocupado e aqui embaixo o volume das duas esferas, que é o que foi falado aqui. Para a gente imaginar o volume da região não ocupada, se eu pego o volume do cilindro total e tiro desse volume aqui do cilindro o volume das duas esferas, o que é que vai sobrar? Vai sobrar essa área que não foi ocupada, é o que eu preciso para colocar aqui em cima. Então, eu vou precisar do volume do cilindro menos o volume das duas esferas para eu determinar o volume da região não ocupada. Pego o volume do cilindro completo, total, menos as duas esferas, o que vai restar aqui é o volume do cilindro que não foi ocupado. Então, primeiro vamos calcular o volume do cilindro. A fórmula para calcular volume de cilindro é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume do cilindro vai ser π. Aqui nós vamos usar π, né? Não falou para substituir por nenhum valor, então vamos usar o π. π vezes raio ao quadrado, o raio desse cilindro é R, então vai ficar R ao quadrado, vezes a altura dele é 4R. Então, vou substituir esse H por 4R. Nós podemos multiplicar aqui, o volume do cilindro vai ser 4 vezes π, R ao quadrado vezes R, lembrando, ó, a base aqui é igual e uma multiplicação, o que eu vou fazer? Somar os expoentes. Então, 2 mais 1, 3. Então, R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. Nós vamos parar por aqui, 4π R ao cubo, né? Não dá pra gente continuar. Então, eu tenho que o volume do cilindro é 4π R ao cubo. Agora, menos o volume das duas esferas. Eu preciso do volume das duas esferas. A fórmula é 4π vezes raio elevado ao cubo dividido por 3. Isso é a fórmula para determinar uma esfera, o volume de uma esfera. Como eu tenho duas esferas, eu vou fazer que o volume dessas duas esferas é igual a 2 vezes essa fórmula, vezes 4π raio ao cubo dividido por 3. Nós podemos multiplicar aqui, vai ser o volume das duas esferas é igual a 2 vezes 4, 8, então vai ficar 8π R ao cubo sobre 3. Esse é o volume das duas esferas. Eu já tenho aqui. Então, nós teremos aqui uma subtração. Aqui vai ficar 8π R ao cubo sobre 3. Então, eu tenho o volume do cilindro menos o volume das duas esferas. Eu tenho aqui uma subtração de fração. Aqui o denominador não apareceu, é 1. Então, eu tenho denominadores diferentes. Eu preciso de um denominador comum a essas duas frações. Para isso, nós fazemos o MMC. MMC de 1 e 3 vai ser 3. Aí, eu faço 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 4π R ao cubo, 3 vezes 4 é 12. Então, vai ficar 12π R elevado ao cubo, menos 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 8π R ao cubo vai ser 8π R ao cubo. Agora, nós vamos fazer a subtração. Como eu tenho aqui π R ao cubo e aqui π R ao cubo, ou seja, essa parte literal, ela é a mesma, elas são iguais, então eu posso subtrair 12 e 8. Então, 12 menos 8 vai dar 4π
r ao cubo sobre 3. O que é esse 4πr ao cubo sobre 3? É o volume da região não ocupada. Eu preciso dele para colocar aqui nessa razão. Então, nós temos já que o volume da região não ocupada é 4πr ao cubo sobre 3. Então, nós vamos escrever essa razão. Ó, aqui em cima vai ficar o volume do cilindro não ocupado, que nós encontramos 4πr ao cubo sobre 3. E aqui embaixo vai ficar o volume das duas esferas. O volume das duas esferas também nós já temos, que é 8πr ao cubo sobre 3. Então, aqui embaixo vai ficar 8πr ao cubo sobre 3. Eu tenho aqui uma fração dividindo outra fração. Vamos escrever isso aqui de uma maneira mais clara. Então, eu tenho 4πr ao cubo sobre 3 dividido por 8πr ao cubo sobre 3. Divisão de fração. A regra é, nós vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, repetindo essa primeira, eu tenho 4πr ao cubo sobre 3, vezes, vou inverter essa segunda, 3 sobre 8πr ao cubo. 4 vezes 3 é 12, então aqui vai ficar 12πr ao cubo. Eu fiz esse 4 vezes esse 3. Aqui embaixo vai ficar 3 vezes 8, 24, 24πr ao cubo. Vamos simplificar, ó, π dividido por π é número, é 1. Então, eu posso cortar esse π com esse π. Vai dar 1, então não tem necessidade de colocar. R ao cubo dividido por R ao cubo vai ser 1. Eu posso eliminar esse R com esse R aqui também. Sobrou o quê? Sobrou 12 sobre 24. Mas nas minhas opções não tem esse número, então eu vou simplificar essa fração. O que é simplificar a fração? É dividir numerador e denominador por um mesmo número. Observando aqui, ó, eu posso dividir por 12 e aqui também por 12. 12 dividido por 12 vai dar 1, 24 dividido por 12 vai dar 2. Então, achei um meio, que aqui no caso é a letra D. Você poderia dividir, simplificar por 2, depois por 3, até chegar nesse número, sem problema.